Em relação aos bandeirões, a federação já está pensando, Vanderlei, em promover algum tipo de festa, mas não precisa obrigatoriamente essa festa passar pela torcida organizada. Nós podemos pensar em algum instrumento, algumas pequenas bandeiras que enfeitem o estádio com o torcedor comum, que esse sim está disposto a ir até o estádio, a assistir o jogo, a fazer festa. E complementando todas essas informações, o que nós temos notado, que num jogo, por exemplo, São Paulo e Corinthians, os torcedores estão indo hoje com as crianças, com a camisa do São Paulo, as mulheres, indo para o estádio, porque eles sabem que não tem perigo de encontrar o torcedor do time adversário e serem agredidos. Isso nos propiciou também um aumento de 11% de mulheres e crianças no estádio de futebol. Pode ser uma medida emergencial, transitória, mas nós temos que mudar essa cultura. Eu acho que aos poucos nós vamos conseguir entender que é possível frequentar o estádio de futebol de uma maneira civilizada, com tolerância zero. Nós não podemos mais admitir aqueles confrontos, aquelas mortes, aquelas brigas que nós vimos até o ano passado. Portanto, eu entendo que nós estamos, as autoridades da segurança pública, agindo com tranquilidade, com cautela e muito bem estudada todas as medidas implementadas. Doutor, só para entender um pouco melhor essa questão, claro que nesse pacote de medidas que foram tomadas, sempre um ajuste pode acontecer aqui, aprimorar uma outra coisinha ali, isso pode ser feito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre alguns detalhes que a gente que frequenta estádio vê. Por exemplo, a bandeira com mastro não pode ser utilizada pelo torcedor dentro do estádio. De repente, uma adaptação, ao invés de ser o bambu, algo de plástico, por exemplo, o instrumento musical não pode ser utilizado porque eles colocam coisa dentro para entrar, mas aí vira e mexe, a gente vê árbitro tendo que paralisar o jogo porque entraram com o sinalizador do mesmo jeito. Droga também. Droga, o cheiro de maconha atrás dos gols, toda hora é um absurdo que você sente. A gente que fica atrás do gol, você sente nitidamente. Tem vezes que goleiro brinca com a gente ali. O Cássio uma vez virou e fez assim, ó: nossa, hoje tá F3 pontinhos, e soltou um palavrão ali brincando. Porque principalmente nas arenas onde fica muito próximo o gol ali, você sente nitidamente esse tipo de problema. E aqueles bandeirões que não tinham mastros, né, que a torcida uniformizada até fazia uma competição, qual era maior, pegava o gol inteiro de arquibancada. Aquilo não tem mastro, aquilo não tem nenhum tipo de problema, se isso também não poderia ser adaptado a essas novas formas. E só pegando esse gancho, promotor, aconteceu no jogo do Corinthians a semana passada. Os gringos vieram aqui e arrebentaram a arena do Corinthians. De repente, isso também pode se estender e em jogos internacionais essa moçada também pode de repente não entrar mais no jogo? Não, a gente não tem pensado nisso em jogos internacionais. Vamos responder primeiro a questão dos bandeirões, instrumentos. Nós já estamos pensando sim numa flexibilização e num apoio festa. Mas antes, quem tem que provar que tem crédito é a torcida organizada, porque eles já se portaram de maneira muito incondizente no transcorrer desses últimos anos. Portanto, eles vão ter que ter uma conduta ilibada, uma conduta reta, uma conduta civilizada para ter algum benefício. E em relação aos mastros, existe uma lei no Estado de São Paulo, Lei 9.470, que proíbe esses instrumentos. A gente também pode pensar em trabalhar nesse sentido, mas desde que seja de uma maneira para a festa, e que a gente defende que o bandeirão, as faixas, seja de incentivo ao time, e não de autopropaganda da torcida organizada. Quem está lá, quem tem que ser prestigiado, quem tem que ser enaltecido, quem tem que ser divulgado é a marca do time, e não da torcida organizada. Portanto, nós estamos repensando, sim, esses bandeirões que fazem propaganda da própria torcida organizada. Em relação ao segundo ponto, sinalizadores, do Chile, eu até falo de primeira mão aqui, que eu até passei a madrugada, formulei em menos de 48 horas a denúncia de todos eles pelo crime de dano qualificado, formação de quadrilha, porque eles são torcidas organizadas Barra Brava do Chile, por lesão corporal a 2 policiais, por resistência qualificada e por provocação de tumulto. E pedir, inclusive, a prisão preventiva deles, porque com data máxima vênia, acho que nós perdemos uma boa oportunidade de dar um exemplo para o mundo
de que aqui no Brasil tem lei e que a justiça funciona. Porque, lamentável, terem concedido liberdade provisória para eles. Eu falo por quê? Porque um dos requisitos é você ter vínculo com o distrito da culpa, e eles não têm. E nós não temos nenhuma garantia de aplicação da lei penal. Porque eu duvido que, se eles forem condenados, eles vão se deslocar do Chile aqui para se irem para a prisão. E eles vão prejudicar e dificultar a instrução processual. Então, todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes, que é garantia da ordem pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal. Por que garantia da ordem pública? Porque nós também não temos nenhuma garantia que eles não vão voltar em outros jogos de time do Chile, da seleção, e criar o mesmo problema, colocando em risco a ordem pública. Portanto, nós temos coerentes. Por muito menos os meninos do Rio, do Corinthians ficarem em Oruro presos lá até esclarecer a autoria do fato. Um soltou aquele sinalizador e mais de 20 ficaram presos. Os torcedores do Corinthians que se envolveram na briga no Maracanã ficaram presos, e tem alguns até ainda que estão com medidas restritivas. Eu acho inconcebível, eu acho que foi um atentado à nossa dignidade, à nossa soberania nacional, à nossa legislação, à nossa polícia, eles virem aqui afrontarem a polícia, agredirem os torcedores do Corinthians, depredarem o estádio, destruírem o banheiro e saírem aí ainda dando muitos risadas da nossa cara. Então isso tem também a indignação desses promotores de justiça, e a gente procura ter uma atuação coerente e firme em todos os aspectos.